Para completar o nosso vídeo hoje, quero falar também sobre o Everton Morelli, um jogador que envolveu uma polêmica danada no Goiás, ia ser comprado, depois o Maringá deu para trás, o Goiás ficou com medo de fazer aquele acordo e basicamente hoje a história é o seguinte, tá tudo resolvido, tá? O Goiás não levou o Maringá na justiça ou ao próprio jogador, deixou a história morrer quieta. Acontece da seguinte maneira, o Goiás poderia comprar o Morelli por aproximadamente R$1 milhão, seriam 10 parcelas de R$100 mil, onde o Goiás começaria esse pagamento em março deste ano. Então depois de uma Série A, como o Morelli fez do ano passado, bastante regular, foram 4 gols em 39 jogos pelo Goiás, parecia ser o caminho natural. Mas assim, eu confesso que às vezes no futebol eu não entendo a burrice, seja dos jogadores ou dos empresários. O Morelli, que assim, 26 anos de idade, uma idade boa para ter sequência na sua carreira, o cara faz uma bobeira dessa, né? Não quis ficar no Goiás, não quis, e o Maringá acabou pegando ele de volta, jogou lá o Campeonato Paranaense, foi vice-campeão e adivinha, fechou com outro clube da Série B, que assim como o Goiás está empacado no meio de tabela. Então assim, é complicado, sabe? É complicado entender a cabeça de jogador, e o salário do Morelli lá no Coritiba não é maior do que aquilo que o Goiás iria oferecer, tá? Não é o dobro, o triplo, nada disso. O contrato dele, adivinha, é só de empréstimo, né? Ele só está emprestado ao Coritiba nesta segunda divisão. Até aqui soma no geral 25 jogos, sendo 21 deles como titular e um gol marcado. Ele que ainda pertence ao Maringá, tem esse vínculo lá no clube paranaense até novembro do ano que vem. No jogo da ida aqui na Serrinha, o Morelli disse que não tem nenhuma mágoa do Goiás, que é um clube que ele é sim bastante grato, e agora tem esse jogo da volta, né, no próximo final de semana, na outra sexta-feira, Coritiba e Goiás, lá no Couto Pereira. Pode deixar a sua opinião sobre o Morelli, gosto desse jogador, tá? Uma pena ele não ter continuado nessa temporada aqui no Goiás, mas o que fica aquela questão, né? Ainda bem que o Goiás não envolveu mais polêmica nisso, o cara não quis continuar, o Maringá fez jogo feio também para o Goiás, tinha essa possibilidade do pagamento, né? O Goiás iria pagar essas 10 parcelas de R$100 mil, como estava estabelecido em contrato quando o Morelli chegou no Goiás, ainda lá na metade do ano passado. Hoje com 26 anos de idade, vem sendo reserva nesses últimos jogos pelo Coritiba também. Pode deixar o seu pitaco sobre o Morelli aqui também, jogador ex-América Mineiro, Cianorte, Vitória de Guimarães em Portugal, e o último clube dele antes de chegar no Goiás havia sido justamente o Maringá. Para completar o nosso vídeo hoje também, quero falar sobre o Daniel Bessa. Você lembra dele? Meio-campista ex-Goiás, teve uma passagem rápida ali em 2020. No geral foram 23 jogos com 5 gols marcados e uma assistência. O Daniel Bessa deixou o Goiás naquela ocasião com o término do seu contrato em dezembro daquele ano. Vale lembrar, né, teve a paralisação do futebol, por isso que acabou atrasando tudo. O Brasileirão de 2020 acabou terminando apenas em fevereiro ou março, né, de 2021. Por isso que ele não estava ali na reta final no elenco do Goiás. Eu gosto do Daniel Bessa, tá? Hoje ele tem 31 anos de idade, está lá no Al Ittihad, no futebol dos Emirados Árabes. No ano passado, inclusive, foi muito bem. Em 30 jogos, marcou 14 gols e deu 8 assistências no mundo árabe. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação, segundo o SofaScore, do Daniel Bessa na temporada passada. Uma nota média bem interessante, de 7,31. Eu gosto do Daniel, tá? Eu penso que seria um bom nome para o Goiás, olhando, por exemplo, uma realidade de Série B, né, no Campeonato Brasileiro. O Daniel Bessa, a questão dele, né, que quando ele chega no Goiás, ele pega um time bagunçado e demorou para se encontrar, né? Ele pode fazer essa função como um camisa 10, mas também atua como um meia central, um segundo jogador no meio de campo, estilo, por exemplo, o Rafael Gava. Lá nos Emirados Árabes, ele está jogando mais um pouquinho pelo lado esquerdo do campo, né? Não é propriamente um ponta, mas é um jogador que costuma criar essas jogadas, cadenciar o seu jogo por ali. O Daniel, ele até comentou, né, sobre a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Uma entrevista, se eu não estiver enganado, foi em 2022. Ele falou sobre o carinho que tem ao Coritiba, ao Atlético Paranaense, os dois clubes que o Bessa passou nas categorias de base, mas que nunca jogou por lá no profissional, tá? Ele tem contrato lá nos Emirados Árabes até junho de 2026. Provavelmente tem um salário daqueles lá também, viu? Você pode esperar aí, no mínimo, tá? O Daniel Bessa não ganha menos de R$300 mil de jeito nenhum lá nos Emirados Árabes. E quando voltou aqui para o Goiás, não era um jogador extremamente caro, mas foi uma das contratações de peso naquele ano. Uma pena que acabou não funcionando da maneira que o torcedor esperava, né? Até porque a carreira do Daniel Bessa, ela é sim de grande destaque. Não é um craque, tá? Não é um Coutinho, sei lá, um Neymar, nada disso. Mas é um jogador que atuou bem no campeonato italiano
revelado pela Inter de Milão, vai muito cedo ainda lá para a Itália, passou também em Portugal, Holanda, Bolonha e Hellas Verona por empréstimo e foi bem principalmente no Verona em 2017. O último clube dele antes do Goiás foi o Genoa, né? Foram 36 jogos com 1 gol marcado e 3 assistências na primeira divisão italiana, tanto é que ele era valorizado lá na Itália, que quando ele deixou o Goiás, ele fechou justamente com o Hellas Verona novamente para a disputa da primeira divisão do campeonato italiano e foi bem, né? No geral ele fez 38 jogos com 4 assistências e 2 gols marcados. Pode deixar o seu pitaco se você lembra do Daniel Bess, eu gostava dele, tá na Série A do Brasileirão, foram 13 partidas e 2 gols marcados contra o Atlético Goianiense e o Paranaense também naquela Série A. Se for o vídeo,